Essa história. Tem um médico suspeito de matar 2 pessoas. Você não vai acreditar no que aconteceu. Lembra de um assassinato que nós falamos dentro de uma clínica de olhos? O assassino, de acordo com a polícia, é um médico que ele colocou uma máscara, entrou nesse lugar porque ele queria acertar as contas com o dono da clínica. Ele já tinha uma rixa antiga. O José Gabriel, esse doutor que eu falei para você, está preso. A polícia disse que o alvo dele, na verdade, era o Marcelo, o dono da clínica que eu falei para vocês. Marcelo e o paciente, o Paulo, foram mortos a tiros durante essa invasão. Tem um terceiro homem que também ficou baleado, conforme eu falei para vocês aqui no Balanço Geral. Mas agora, a reportagem vai trazer toda a trama. Por que o médico, o doutor José, invadiu essa clínica, matou 2 e feriu um terceiro? Qual era a raiva que ele tinha? Porque ele acreditava que não seria descoberto. O que está por trás de tudo isso? Vamos ver. O suspeito de atirar em 3 pessoas aparece nessa imagem, saindo da clínica de olhos que fica em Itapetininga, no interior de São Paulo. Ele é o médico oftalmologista José Gabriel Bloise de Meira, de 56 anos. Segundo a polícia, José Gabriel matou o dono da clínica, Marcelo de Souza Nogueira, e o paciente que era atendido na hora do crime, Paulo Correia Leite Júnior. Um terceiro homem que estava na sala de espera também foi baleado. Ele foi levado em estado grave para o hospital. A polícia acredita que o médico oftalmologista tenha entrado na clínica se passando por um assaltante. Ele teria rendido os 3 homens e atirado contra eles. Antes de fugir, ele ainda tentou incendiar o consultório usando álcool em gel. Nós temos a certeza que ele entrou sozinho e saiu sozinho no local. Mas a dinâmica, nós acreditamos que ele simulou um assalto justamente para render as vítimas que estavam ali, fez elas se ajoelharem ou se deitarem ou se renderem e efetuou os disparos. Na casa de José Gabriel, a polícia encontrou a arma que teria sido usada no crime. Parece que se tratava de um CAC. Vamos analisar essa questão, inclusive, da arma. Uma das vítimas, Paulo Correia Leite Júnior, foi até a clínica na companhia da esposa e da filha do casal, de apenas 1 ano de idade. As 2 escaparam do atirador porque a mãe foi até o carro da família com a criança bem na hora do crime. Uma possível disputa de mercado entre o médico oftalmologista e o dono da clínica é investigada pela polícia como a motivação para as mortes. E nós acreditamos que a motivação seja prominente de uma rixa. A defesa de José Gabriel não foi encontrada para comentar a prisão do médico. Mas é inacreditável pensar que um médico tem coragem de matar 2 pessoas simplesmente porque ele estava de olho na clientela do adversário dele, na clientela do concorrente no mercado de trabalho. Quero conversar com a Lorena Coutinho, a nossa repórter está ao vivo investigando esse caso absurdo que choca São Paulo agora. Bom dia para você, Lorena. Bom dia, Passaia. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Como você bem disse, inacreditável, mas ao mesmo tempo chocante, né, Passaia? Nós estamos aqui em Itapetininga, interior de São Paulo, Passaia, bem em frente à clínica. Eu vou pedir aqui para o Antônio, meu cinegrafista, mostrar em frente à clínica onde estavam Marcelo, o optometrista, também um paciente sendo atendido naquele momento e um amigo desse paciente. Olha só, segundo informações, a gente conversou aqui com os moradores que estão muito nervosos, que estão com medo, até porque não sabem como é que vai ser o desfecho, porque o médico José Gabriel está preso, mas ninguém sabe se ele vai ser solto na audiência de custódia. O certo é que eles disseram o quê? Que começou a sair fumaça aqui da janela. Eu vou explicar para o nosso telespectador o que acontece. Estavam aqui do lado de fora, alguns pacientes do lado de dentro. De repente, eles começaram a ver aquela fumaça saindo, o odor muito forte, principalmente saindo dessa janela. Antônio, mostra pra mim, tem uma janela aqui atrás desse banner. A fumaça saindo, aquele cheiro muito forte. E aí, as pessoas, os moradores começaram a gritar socorro, socorro, pedir por socorro. E aí ficaram sabendo o que de fato estava acontecendo. Até então pensavam que era um incêndio, mas não. Havia uma pessoa, olha só, tem uma porta. Atrás dessa porta de vidro tem uma outra porta, Passaia. E tem essa porta aqui que tinha uma pessoa gritando por socorro, que era o Aguinaldo. O Aguinaldo estava na sala de espera, ele estava acompanhando o paciente que estava sendo atendido ali pelo Marcelo, que é optometrista. Naquele momento, ele pedia socorro, porque o que tinha acabado de acontecer?
esse oftalmologista, José Gabriel, veio aqui, segundo a polícia, pronto para matar, com uma arma escondida. E ele tirou a vida, primeiro simulou um assalto, chegou, colocou todo mundo de joelhos, né? Uma cena, né, que ele veio aqui premeditado, segundo a polícia, e colocou todo mundo de joelho, botou de costas, acabou atirando. 2 pessoas morreram, no caso, o optometrista e também o paciente que ele estava atendendo, o Paulo, e o Aguinaldo, ele pedia socorro. Conversei com um morador, viu, Passaia, de uma casa mais à frente, ele disse: Lorena, quando eu cheguei aqui, vi aquela cena, ele pendurado na grade, pedindo socorro, eu liguei para os bombeiros desesperado, ele já saiu daqui desfalecido. Eu vou esperar aqui esse carro passar, pronto. Vamos atravessar a rua, porque a cena mais chocante de todas, Passaia, o nosso telespectador, porque realmente esse caso chama muito a atenção, tá? Bem em frente, praticamente, à clínica, quem estava aqui? Estacionado o carro da esposa do paciente, do Paulo, com um filhinho de apenas 1 ano. Ela foi a primeira pessoa que viu, então, a fumaça saindo, aquele cheiro forte. E aí, de repente, viu o que aconteceu com meu marido. Gritava e pedia socorro. Uma cena desesperadora. O que se sabe através das imagens das câmeras de segurança é que o oftalmologista passou por aquela calçada, inclusive parou, a gente vai colocar as imagens, parou naquele poste ali, guardando a arma, e aí fugiu. Ele tinha premeditado tudo. E o que ele fez, Passaia? Ele estacionou o carro bem à frente. Lá, alguns quarteirões à frente, ele tinha locado esse carro. Ele deixou o carro já ali numa vaga estratégica para fugir, mas ele não conseguiu. Porque a polícia foi em cima e menos de 24 horas depois conseguiu prendê-lo. Agora, por que a gente está dando essa informação aqui? Porque os moradores estão desesperados e conheciam o oftalmologista. Ele vai passar por uma audiência de custódia. Ninguém sabe, o futuro é incerto. Será que ele vai ser solto? Será que ele vai se manter preso? Conversei com os moradores, eles disseram: a gente está com medo, a gente não sabe o que pode acontecer, porque se ele foi capaz de fazer isso por causa de uma rixa, ao que tudo indica, o que ele não é capaz de fazer, Passaia? Ô, Lorena, as pessoas estão com medo e eu fico imaginando agora o que vai ser se esse médico sair da cadeia, porque ele não teve o registro dele cassado, ele continua sendo médico. Será que ele vai voltar a atender? Se ele matou um concorrente porque ele estava de olho nos clientes do concorrente, é a desconfiança da polícia? De repente ele vai voltar a trabalhar normalmente ali na cidade, não vai? Esse é o temor. Agora, você percebe que como a gente vive uma insegurança tão grande em todo o estado, o sujeito vai lá e simula um assalto. E aí achando que a polícia vai acreditar. E a polícia não acredita nessa história, evidentemente. Agora, na audiência de custódia, tudo pode acontecer, né, Passaia? Pode ser que ele seja solto, né? Exatamente. Ô, Lorena, eu quero que você fique muito atenta, tá? Porque a qualquer momento pode surgir a informação da soltura ou então da prisão desse homem, da continuação da prisão dele, que é, na minha opinião, o que ele merece. Obrigado por enquanto.